Olá pessoal, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito do triângulo retângulo, as relações e as razões trigonométricas. Uma boa aula para vocês. Objetivos da aula: vamos rever o teorema de Pitágoras e as outras relações métricas no triângulo retângulo, que foi vista no ensino fundamental. Conhecer os conceitos de seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Relacionar as medidas de ângulos e lados utilizando-se das razões trigonométricas. Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Observem a figura. A nossa hipotenusa é o segmento de medida A e os nossos catetos são os segmentos B e C. Reparem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, conforme o enunciado do teorema. Vamos ver algumas aplicações. O primeiro exemplo: calcular a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 centímetros e 4 centímetros. Observe a nossa figura. O nosso objetivo é calcular a medida do segmento X, que é a hipotenusa, e os nossos catetos, um mede 3 e o outro 4 centímetros. Aplicando então o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo o A pelo X, o B por 3 e o C pelo 4. Fazendo os cálculos, primeiro as potências: 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25, x igual a 5. Portanto, a medida da hipotenusa é de 5 centímetros. Segundo exemplo, vamos calcular a medida do cateto H da figura. Então, nós temos um outro triângulo retângulo de catetos H e 2 centímetros. E a nossa hipotenusa mede 4 centímetros. Usando de novo o teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, substituindo o A por 4, o B pelo H e o C pelo valor 2. Resolve primeiro as potências: 4 ao quadrado 16 e 2 ao quadrado 4. Estou passando o 4 para o primeiro membro, ele muda o sinal. E 16 menos 4 é 12. Inverti os termos. Coloquei o h ao quadrado como primeiro termo e o 12 como segundo termo. Raiz quadrada de 12. Lembre-se que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. O 4 tem raiz quadrada exata, que é 2. Portanto, o 2 saiu da raiz, né? Foi extraído. Então, a resposta é que h é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Vamos ver as relações métricas no triângulo retângulo. São várias relações agora. Nós temos aí um triângulo retângulo ABC. Né? Destacamos a hipotenusa A, que está na base, né? Os dois catetos de medida B e C, a altura H e as projeções dos catetos, que é o N e o M. Tá? Então, aí estão aí os elementos básicos, né? Que são esses 6 elementos: a hipotenusa, os dois catetos, a altura e as duas projeções. Podemos, às vezes, estar com o triângulo, né? Com algum elemento invertido. Isso é comum. Então, não adianta a gente ficar preso a apenas as letras, tá? E sim as relações. Ok? Isso que eu coloquei. Repare que no primeiro triângulo o N está embaixo do C. E no segundo, quem está embaixo do C é o M. Então, nós temos as seguintes relações, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Na verdade, é o seguinte: o produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos.
B ao quadrado é igual a A vezes N, ou C ao quadrado é igual a A vezes M. Ou seja, o quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, a projeção do cateto B nesse segundo triângulo é o N. A projeção do cateto C está sendo o M, tá? A outra relação, H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, o quadrado da altura é o produto das projeções dos catetos. Repare na figura que a soma de M mais N dá a hipotenusa, né? E a última relação é o teorema de Pitágoras, que nós já vimos. Vamos ver então agora uma aplicação da relação métrica, exemplo número 3. Então, quais as medidas de A, B, H e M no triângulo a seguir? Então, nós temos um triângulo retângulo, né? O nosso A é a hipotenusa. Vamos começar pelo cálculo da hipotenusa usando a relação que C ao quadrado é igual a A vezes N. O nosso C é o 4, é o cateto. Então, 4 ao quadrado é igual a A, que nós vamos calcular a hipotenusa. O N é a projeção desse cateto, que é de 2. Então, eu vou ter aqui 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, igual a 8. O nosso A, nossa hipotenusa, vale 8. Calculando a hipotenusa, pela figura, nós temos que M mais 2 é igual à hipotenusa, ou seja, igual a 8. Então, nosso M vale 6. 8 menos 2, 6. Agora, vamos estar calculando a outra projeção. O M, fazendo B ao quadrado igual a A vezes M. Então, o nosso A foi calculado, vale 8, né? E o nosso M vale 6. Então, 6 vezes 8, 48. Raiz quadrada de 48, simplificando, 4 raiz de 3. Tá? Porque 48 é 16 vezes 3. Então, 16 extrai 4 raiz de 3. E agora só falta a gente calcular a altura, né? H ao quadrado é igual a N vezes M. Então, vai ficar H ao quadrado igual a 2 vezes 6, que vai dar 12, raiz quadrada de 12, né? 12 é 4 vezes 3, portanto, 4 extrai, fica 2 raiz de 3. Mais uma aplicação, exemplo número 4. Encontre a projeção M no triângulo retângulo. Então, observe aí que nós temos o 15, que é a hipotenusa, e o 12 é um dos catetos, e o M é a projeção em relação a 12. Então, B ao quadrado igual a A vezes M, o B vale 12, substitui, o A vale 15, então 12 ao quadrado, 144, igual a 15M, divide 144 por 15, né? Dá para simplificar aí por 3, ó, né? Porque a divisão não é exata, tá bom? Então, vai ficar 48 quintos, pode deixar em forma de fração mesmo. Razões trigonométricas, temos aí o nosso triângulo retângulo e vamos destacar agora o nosso ângulo alfa. Então, a medida do ângulo A passa a ser alfa, né? Nessa figura. E aí nós temos o cateto oposto a alfa, que mede A, e o cateto adjacente a alfa, que mede B. Então, nós temos aí os nossos catetos agora são designados, né? São diferenciados, um é oposto e o outro é adjacente. Então, as nossas razões trigonométricas, a primeira é o seno. Então, o seno do ângulo alfa, por definição, é o cateto oposto, que mede A, dividido pela hipotenusa de medida C. A outra razão é o cosseno de alfa, que por definição é o cateto adjacente, que mede B, sobre a hipotenusa de medida C. E a terceira razão é a tangente de alfa, que por definição é cateto oposto, que mede A, dividido pelo cateto adjacente de medida B. Uma outra relação importante é ver que a tangente de alfa pode ser calculada também como sendo seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Vamos ver então uma aplicação.
O exemplo 5, né? Determine seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos B e C no triângulo retângulo da figura. Olha só, esse triângulo retângulo tem hipotenusa 15 e cateto 12. Vamos primeiro calcular o outro cateto usando o teorema de Pitágoras, né? Vamos chamar de x, então, esse cateto, e usando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é 12, 12 ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado, que é 15 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 144 igual a 225. Faço 225 menos 144, isso dá 81. Raiz quadrada de 81 igual a 9. Calculado o valor do x, agora vamos começar a calcular as razões trigonométricas, primeiro para o ângulo B, então seno de B, cateto oposto 12, hipotenusa 15, simplificando 4/5. Agora o cosseno de B, cateto adjacente 9, né, que é o valor do x, sobre a hipotenusa, que é 15, simplificando por 3, 3/5. E a tangente de B, cateto oposto 12, cateto adjacente 9, simplificando 4/3. Agora, em relação ao ângulo C, seno de C, 9/5, né? Cateto oposto de C agora é o x, é o 9, ó, 9 sobre 15, que é a hipotenusa. Simplificando, dá 3/5. Depois, o cosseno de C. O cosseno de C, cateto adjacente a C é 12, hipotenusa 15, agora 4/5. E por último, a tangente de C, cateto oposto a C é o x, vale 9, e o cateto adjacente 12, simplificando 3/4. Pessoal, chegamos então ao final da aula, né? Onde nós vimos o triângulo retângulo, as relações métricas e trigonométricas. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem em contato para esclarecer suas dúvidas. Até breve, uma boa semana!